E no episódio de hoje, vamos lidar com enfermeiras Karen, familiares gananciosos, pessoas causando caos em lojas, uma gangue de universitários aterrorizando uma loja, e um OP compartilha uma história sobre um encontro com uma Karen quando era salva-vidas. É um episódio bem louco hoje, então não balancem a cabeça com muita força. Cliquem em inscrever-se se ainda não estiverem inscritos. Vamos mergulhar de cabeça. Então isso aconteceu em 1999. Eu estava grávida do meu quarto filho, e entrei em trabalho de parto às 3h30 da manhã. Meu ex-marido e eu corremos para o hospital, já que cada bebê vinha mais rápido que o anterior. Agora, antes do 11 de setembro, a segurança no pequeno hospital local significava que você tinha que passar pelo pronto-socorro. Não havia guarda na porta, apenas um que circulava. Então chego ao balcão de atendimento e espero uma enfermeira de triagem aparecer. Continuo tendo contrações e, a cada nova contração, fico mais abaixada, até acabar quase de joelhos no chão. Enquanto isso, percebo uma enfermeira em uma sala lateral, onde fazem a pressão arterial, pulso e temperatura, e descobrem por que você está lá. Penso, tudo bem, ela está com alguém. Espero que isso não demore muito. Tenho uma pequena pausa entre as contrações, então me levanto para andar um pouco e ajudar no processo. Não estava tentando ouvir a conversa dela, mas ela estava falando um pouco alto, e chocante, não era com outro paciente. Ela estava ao telefone com uma amiga. Essa enfermeira estava rindo alto sobre uma festa que tinha ido antes do turno, e como mal podia esperar para voltar a ela. E meu Deus, os caras bonitos que estavam lá, e com quem ela queria ficar. Nesse momento, começa uma nova rodada de dores de parto. Então, enquanto ela continua falando sobre o cara tão adorável que viu, eu de repente grito com ela e digo: "Ei, você quer vir fazer o seu maldito trabalho ou quer que eu tenha esse bebê no chão?" Já estávamos ali há mais de 15 minutos, só ouvindo ela falar sem parar. E eu estava tentando ser paciente. Mas olá, estou dando à luz aqui. E essa garota estava falando de assuntos pessoais, não de trabalho. Bem, ela teve a audácia de chamar a segurança contra mim e disse: "Se você não está em trabalho de parto, vou chamar a polícia por causar tumulto." A segurança teve que me levar para a sala de parto. Em vez de um auxiliar, ele precisou esperar enquanto determinavam se eu estava pronta para dar à luz ou não, por ordens da enfermeira do pronto-socorro. Bem, a enfermeira da sala de parto me examinou, e não só eu estava dilatada a 10 centímetros, como estava 100% pronta, pois a cabeça do bebê já estava ali. O médico mal chegou a tempo de pegar meu filho. O segurança saiu em algum momento. Mais tarde, naquela mesma manhã, recebo a visita da diretora de enfermagem do pronto-socorro. Ela me perguntou o que aconteceu na noite anterior, pois causou um grande alvoroço, e o segurança só viu o aftermath, não o que começou. Expliquei por que fiquei tão chateada e sim, gritei com ela, mas só sobre ela precisar fazer o trabalho dela e que planejar encontros com caras deveria ser no tempo dela, não no trabalho. Descobriu-se que ela passava horas ao telefone, fazendo ligações pessoais e aparecendo para trabalhar depois de beber muito. Então, ela estava bêbada durante os turnos. Não é preciso dizer que a polícia não foi chamada, já que dei à luz em 30 minutos após entrar no hospital. Mas ela foi demitida e colocada na lista negra de todos os hospitais da nossa área, então não conseguia um novo emprego sem se mudar. Meu filho nasceu saudável e tem 26 anos este ano, então tudo acabou bem. Graças a Deus, esse foi o último, então nunca mais tive que lidar com isso. Sim, fico feliz em saber que tudo deu certo naquela noite. E que noite deve ter sido para o OP. E sabe de uma coisa? Gritar com pessoas por não fazerem o trabalho direito pode fazer alguém parecer uma Karen, mas neste caso, com o OP estando dilatada a 10 centímetros, com dor no chão e pronta para ter o bebê no chão, eu entendo por que o OP explodiu com aquela enfermeira. E sério, descobrir que a Karen estava frequentemente bêbada no trabalho, totalmente merecido. Sou um grande fã e adoro ouvir as histórias malucas, então pensei em compartilhar uma história minha. Quando era adolescente, trabalhava como caixa em uma pequena mercearia familiar. Era um trabalho bem chato, mas tínhamos alguns malucos que apareciam, então sempre sabíamos por quem ficar de olho. Uma noite, eu estava escaneando as compras de uma mulher e sua filha. Vamos chamar a mulher de Karen e a filha de Kate. Como observação, o que se torna mais relevante depois, eu sou branco, e a Karen e a filha dela são afro-americanas. Então, a Karen está comprando uma variedade de junk food, e no final, havia um balde de pretzels cobertos de chocolate. Quando passo o produto, a mulher me diz que o preço está errado, o que é normal. Nossos computadores são antigos, e os preços podem estar errados às vezes quando a gerência atualiza para promoções e tal. Então, pergunto à moça atrás do balcão, Linda, para verificar o preço para mim. Quando ela volta, pede desculpas, mas diz que o preço que a Karen mencionou é para batatas fritas, que estão ao lado dos pretzels na prateleira. As prateleiras tinham acabado de ser reabastecidas, então estavam bem cheias, e às vezes as etiquetas se misturam. Então isso pode acontecer. Normalmente não é grande coisa. A Karen então diz que deveria levar os pretzels pelo preço que viu, porque nós cometemos o erro, e que outra loja na rua honraria o preço pelo erro, que é a política deles. A Linda pede desculpas e diz que não é nossa política, então não podemos fazer isso. A Karen então pede pelo gerente, que basicamente diz a mesma coisa que a Linda, mas é mais firme, pois não aceita desaforo de ninguém. A Karen está visivelmente irritada a essa altura, e começa a falar besteiras sobre nunca mais voltar, como ia usar as redes sociais da filha para fechar a loja inteira. O típico comportamento de Karen. Eu senti pena da filha dela, mas quase ri porque ela disse algo como: "Não, mãe, você não vai usar minhas redes sociais para isso. Só pague e vamos embora." A filha também pediu desculpas para mim enquanto a mãe fazia um grande escândalo, o que me fez sentir ainda pior por ela. Então terminamos a transação e a Karen ainda compra os pretzels e paga por eles. Quando entrego o recibo, peço desculpas novamente pela confusão, e ela me olha nos olhos e me chama de racista e sexista pelo modo como a tratei. Fiquei muito surpreso com isso, e apenas fiquei parado por um momento, juntando meus pensamentos enquanto ela saía. Fiquei muito chateado, então desliguei minha luz e tirei 1 minuto para mim fora da vista do público. Minha gerente, que ajudou na interação, me disse para não me preocupar com isso, e que com alguns clientes você está ferrado se fizer, ferrado se não fizer. Após alguns segundos, volto ao trabalho e continuo a noite sem outros problemas. Vi aquela Karen algumas vezes depois, mas quando nos víamos, ela nunca passava pelo meu caixa.
Então, adeus ao lixo ruim. Felizmente, terminei esse trabalho e tenho outro, porque trabalhar no varejo é péssimo. Isso aconteceu há algumas semanas, e ainda fico irritado quando penso nesse idiota e seus amigos. Dito isso, admito orgulhosamente ser um grande nerd, e após anos economizando e sonhando, tive a sorte de finalmente abrir uma pequena loja de jogos na costa do noroeste do Pacífico há alguns anos. E, como tantas áreas costeiras durante o verão, essa é nossa época mais movimentada do ano, com nossa pequena cidade lidando com centenas de turistas até o início do outono. Bem, em vez de apenas fazer meu negócio usual, minha amiga, que vamos chamar de Misty, teve a ideia de organizar um acampamento de jogos de mesa para várias faixas etárias, desde os mais jovens, com cerca de 6 ou 7 anos, até adolescentes mais velhos. Agora, é importante notar, mas mesmo com esse acampamento acontecendo, ainda tentávamos manter algumas outras mesas livres para outros clientes que eram muito velhos ou não estavam interessados em participar do evento. Eis que entra um grupo de jovens universitários. Um dia, quando estávamos bem ocupados com apenas 2 de nossas mesas menores disponíveis, o aparente líder, que chamaremos de Rei Babaca, olha ao redor da loja antes de se aproximar do balcão com um andar arrogante que dá vontade de dar um tapa na cabeça de alguém. Ele vem até mim e diz: "Oi, então, meus amigos, e eu estamos procurando um lugar para jogar D&D, mas não vemos nenhum espaço livre. Será que você poderia liberar uma mesa para nós? Lembre-se de que as 2 mesas menores poderiam acomodar confortavelmente meia dúzia de pessoas ao redor delas se fossem juntadas. E se o idiota se virasse e olhasse para a direita, ele estaria olhando diretamente para elas." Eu, meio surpreso e um pouco irritado com a abordagem do cara, disse: "Ah, sim, tem algumas mesas ali, e há uma taxa única de $15. Não consegui dizer mais nada antes de ser interrompido. O Rei Babaca olha para as outras mesas, e depois olha para mim com uma expressão de nojo e diz: "Não, não, não, essas não servem. São muito pequenas para o que queremos fazer. Que tal aquela ali?" Ele então aponta para a nossa maior mesa, onde a Misty estava fazendo uma oficina de construção de decks com cerca de 10 crianças mais novas. Nesse momento, ainda estou tentando ser educado e procurando uma solução. Então digo: "Desculpe-me, pessoal, mas aquela está sendo usada para o acampamento que oferecemos aqui. Se vocês quiserem voltar mais tarde, a loja fica aberta por algumas horas após o término do acampamento, e nossas mesas geralmente estão livres então." Claro, o Rei Babaca não aceita. Ele diz: "Não, temos planos para mais tarde hoje. Esse é o único horário que temos para jogar, e precisamos de uma mesa. Deixe-nos usar aquela mesa maior e mova eles pra cá." Nesse ponto, estou no fim da minha paciência e digo: "Bem, cara, não sei o que te dizer. Tenho essas 2 mesas que dariam mais que espaço suficiente. Caso contrário, pode haver outro lugar." E é aqui que sou interrompido novamente. Mas agora, o Rei Babaca parece um tomate peludo. Ele bate levemente o punho no balcão e diz: "Quero jogar meu jogo sem nenhuma criança porra nenhuma por perto." E naquela mesa, olhei por cima do ombro dele para ver se os seguidores desse idiota tentariam intervir para acalmar esse homem criança furioso. Mas não, estou chocado e puto pra caralho ao ver alguns deles com grandes sorrisos em seus rostos estúpidos. Enquanto isso, o resto da loja ficou em silêncio mortal, com a Misty fazendo o possível para acalmar algumas crianças. Mas infelizmente, isso não dura muito. Um dos seguidores idiotas do Rei Babaca então caminha até a mesa, pega um dos decks que estava sendo construído anteriormente e joga diretamente em mim. A criança dona do deck começa a chorar. Isso se repetiu mais 2 vezes antes que eu encontrasse minha voz. Provavelmente foi melhor assim, porque a Misty parecia pronta para fazer um exame retal neles com uma perna de mesa. Então digo: "Tudo bem, vocês têm 2 escolhas. Ou saem da minha loja agora mesmo, ou vou chamar a polícia." E sim, sei que nesse tipo de situação é sempre inteligente envolver a polícia, mas eu queria tirar esses idiotas de perto das crianças o mais rápido possível. Não sei o que fez esses idiotas pensarem que estavam certos, porque o Rei Babaca me dá o maior sorriso e literalmente me desafia a chamar a polícia. Felizmente, a delegacia fica a apenas 10 minutos de carro da minha loja, então o tempo de resposta é decente, especialmente considerando que somos uma cidade pequena. Durante o tempo da ligação, Misty e eu protegemos as crianças atrás do balcão, e felizmente, conseguimos contactar alguns pais para fazerem a retirada pela porta dos fundos, para evitar irritar ainda mais o cara e seus amigos. Enquanto isso, esse grupo de adultos aparentemente bem ajustados joga ainda mais decks da preciosa mesa deles e começa a montar o jogo de D&D. Eles não vão muito longe, porém, antes que um delegado entre e avalie a situação, vamos chamá-lo de Brock. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, o Rei Babaca já está falando, dizendo: "Que bom que você está aqui, oficial. Meus amigos e eu viemos jogar um jogo pacífico de D&D, e esse homem não nos deixou usar uma mesa, e começou a nos discriminar. E quero notar que todos no grupo dele eram mais brancos que um marshmallow não torrado." E o cara diz: "Eles estão nos negando serviço." Brock, olhando ao redor para as crianças restantes chorando e uma enorme bagunça de cartas jogadas por toda a loja, diz: "E presumo que isso foi o que provocou essa resposta." O Rei Babaca diz: "Oh não, as crianças começaram a jogar as cartas em nós quando nos sentamos para jogar. E agora é minha vez de interromper esse idiota." Digo: "Ei, Brock, tenho câmeras por toda a loja. Quer dar uma olhada?" Apontando para a que fica no fundo, que tem uma visão completa de toda a loja. Ao ouvir a palavra câmera, foi como se um interruptor tivesse sido acionado no cérebro do Rei Babaca. E ele diz: "Oh não, 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 não há necessidade disso." Brock, Misty e eu trocamos um olhar antes que o oficial Brock diga: "Sim, vou ter que dar uma olhada. Se tentarem sair, serão acusados de conduta desordeira e destruição de propriedade." Enquanto isso acontece, Misty e eu ainda estamos garantindo que possamos levar o maior número de crianças de volta aos pais, enquanto o grupo de idiotas agora não tão confiantes permanece sentado ao redor da mesa antes que o Brock volte. Brock começa a falar, mas não foi além de: "Bem, revisei as imagens, antes que o Rei Babaca pule e comece a correr para a porta da frente. E você se lembra de como eles decidiram que jogar cartas por aí era uma ideia tão boa? Pois é, cartas podem ser escorregadias em um chão acarpetado, e meu cara aprendeu isso da maneira mais difícil." Houve um estalo doentio quando a cabeça dele bateu na moldura da porta. O cara desmaiou. Essa já é uma história longa, então vou tentar resumir. No final, o Rei Babaca foi levado de ambulância, além de uma promessa do Brock de que ele enfrentaria acusações, assim
assim como seus amigos que jogaram os decks. Eles foram acusados de destruição de propriedade, conduta desordeira e intoxicação pública. Para um deles, esse foi de longe o pior dia desde que abri minha loja. Mas felizmente, a maioria das famílias das crianças que estavam lá foi bem compreensiva e recebeu muitos pacotes de reforço grátis para substituir as cartas danificadas. Posso dizer com confiança que ainda vou realizar eventos e convidar qualquer um para minha loja, mas essa foi definitivamente uma experiência reveladora de que só porque alguém é adulto, não significa que sempre vai agir como tal. Que bagunça danada foi essa, pessoal? E olha, se eu tivesse $1 para cada adulto mimado e arrogante que conheci na minha vida, acho que teria um cofrinho bem cheio. E honestamente, parece que do jeito que as coisas estão indo hoje em dia, há cada vez mais adultos que não conseguem ser adultos e têm mentalidade de criança. Ou é isso, ou estou apenas lendo muitas histórias de Karen, pessoal, e estou super ciente. Mas sim, o que foi isso? O jogo final do rei babaca arrogante aqui. Fazer birra, jogar cartas por aí, expulsar um monte de crianças e ele acha que pode então sentar pra jogar uma partida tranquila de D&D? Esse cara é completamente iludido, eu te digo. Mas ei, tem muita gente arrogante por aí. Então, essa história vai fazer as pessoas coçarem a cabeça por causa da família. Quando minha avó teve um derrame, meu tio, o irmão mais velho da minha mãe, e minha avó se mudaram para a casa ao lado. Claro, meu tio esperava que minha mãe e eu cuidássemos dela, o que ambas fizemos com prazer. Mas alguns anos depois, minha mãe morreu, e eu me mudei para a casa ao lado da minha avó, para a antiga casa da minha mãe. Continuei cuidando da minha avó, e então tanto meu tio quanto minha avó adoeceram com câncer. Lembre-se, nenhum dos filhos dele nunca veio cuidar dele, e eu fui deixada para cuidar dos dois com câncer. Em junho, meu tio morre de câncer, e minha avó ainda está viva. De repente, os filhos dele, que disseram que não queriam nada com ele, agora queriam vir cuidar da vovó, porque ouviram que ela tinha $10 milhões no banco. Eu não era mais permitida na casa, e me disseram que não era mais necessária, porque eles estavam vasculhando tudo com um pente fino para descobrir onde o dinheiro estava escondido. Cerca de um mês depois, minha avó falece, e é quando meu outro tio chega com sua esposa. Eles finalmente entram na casa, forçando os filhos a abrirem a porta com a polícia. Quando minha tia e meu tio entram, vem tudo na casa marcado com pedaços de fita com as iniciais de todos. Isso incluía a namorada do meu primo, a esposa do outro primo e o marido de outro primo, que nunca tínhamos conhecido antes. Não havia uma coisa naquela casa que não estivesse marcada com as iniciais de alguém. Bem, em primeiro lugar, nada pertencia a nenhum deles. Era para entrar em inventário. E as namoradas, maridos e esposas nem eram parentes de sangue, então não deveriam receber nada. Como minha mãe era a única filha, havia certas coisas que deveriam ser passadas adiante. Mas a namorada do meu primo estava tentando pegar todas essas coisas. Quando finalmente nos reunimos com um advogado, eles tentaram dizer que não podem tirar nada da casa, ou fazer qualquer coisa com o dinheiro até que tudo fosse resolvido no tribunal. Mas aqui está a questão. Eles já tinham gastado metade do dinheiro dela, porque encontraram os registros bancários. Não é preciso dizer que levou quase 12 anos para tudo isso ser resolvido. E os advogados desses 10 milhões ficaram com 1/3. Meu primo roubou cerca de 5 milhões. E o resto teve que ser dividido, o que eles de alguma forma manipularam para ficarem com a maior parte. É incrível como as pessoas se tornam gananciosas quando alguém morre. Ninguém quis cuidar de nenhum deles enquanto estavam com câncer e vivos. E eu cuidei, e saí com nada além de um conjunto de louça barata que minha avó conseguiu de graça. Meu Deus, pessoal, me dói saber que o OP não ganhou nada, apesar de ser a pessoa mais carinhosa e ter feito mais do que qualquer um. E o OP está certo. Nada coloca as famílias umas contra as outras mais rápido do que uma morte na família. E a divisão de bens, como dinheiro, literalmente revela o verdadeiro caráter de algumas pessoas. E, sério, pessoal, saber que pessoas que nem estavam lá pela vovó quando ela estava doente, que voltaram rastejando depois que ela morreu para colocar seus nomes nos pertences dela, me deixa enojado. Enojado. Estive assistindo seus vídeos a caminho e voltando do trabalho, e me lembrei de um encontro que tive há 5 anos. Fui salva-vidas na piscina local, desde que tinha idade suficiente para trabalhar. E quando ganhei experiência suficiente, me ofereceram o cargo de gerente. As funções de gerente consistiam principalmente em equilibrar os produtos químicos da piscina, fechar o caixa e garantir que os salva-vidas estivessem fazendo seus trabalhos e aplicando as regras corretamente. Mas também tínhamos que ajudar os clientes se eles tivessem perguntas que os salva-vidas não pudessem responder. Dito isso, neste belo dia de verão, eu estava terminando minha verificação horária dos produtos químicos da piscina, quando um salva-vidas no deck assobia para chamar minha atenção. Caminho até lá para ver do que precisavam. Meu guarda então me informa que, enquanto eu estava na sala de bombas, uma família chegou e se instalou na piscina infantil com um flutuador que eles achavam que eu deveria verificar. Agora, uma nota sobre as regras antes de conhecermos as estrelas da história. Como a piscina onde trabalhávamos era operada pelo condado, e não por uma empresa privada, nossas regras sobre coletes salva-vidas e dispositivos de flutuação são mais rígidas do que em outros lugares, mas são simples de seguir. Os únicos dispositivos de flutuação permitidos eram os aprovados pela guarda costeira, que podem ser verificados por marcações internas, ou apenas por letras grandes e em negrito dizendo, aprovado pela guarda costeira dos Epelson Sewa. Então, vou cumprimentar essa família. É um marido e uma esposa com um bebê que não devia ter mais de 1 ano na época. O cara estava no deck tirando coisas de uma bolsa, organizando suas coisas, enquanto a mulher estava na água com o bebê em uma daquelas cadeiras de bebê para a água com um anel inflável ao redor da borda. Chego à borda da piscina e digo, bom dia, senhora. Desculpe me incomodá-la, mas preciso dar uma olhada no dispositivo de flutuação do seu bebê. Um dos meus salva-vidas teve algumas preocupações com ele, então preciso verificar se é certificado pela guarda costeira. A Karen imediatamente, tentando afirmar sua dominância de Karen, me deu um olhar de nojo e disse em um tom muito irritado, é certificado pela guarda costeira. Sem me abalar, insisti novamente e disse, desculpe-me, mas preciso verificar no rótulo que está escrito isso. Caso contrário, você não poderá usá-lo. A Karen bufou com isso, mas não se moveu. Não sei se ela pensou que eu simplesmente a deixaria em paz se ela tentasse me ignorar, mas ela estava apenas em uma pequena piscina circular de talvez 9 ou 12 metros de diâmetro e
30 centímetros de profundidade. Então, simplesmente entrei na água para verificar o rótulo. Imediatamente encontrei o que estava procurando escrito no topo do rótulo de informações de segurança, ao longo do anel externo do dispositivo de flutuação. Em letras grandes e em negrito, estava escrito: "Este não é um dispositivo de flutuação aprovado pela guarda costeira." Apenas olhei para o rótulo por alguns segundos, antes de olhar para a Karen, que estava me encarando indignada, e disse: "Senhora, infelizmente está escrito aqui que este não é um dispositivo de flutuação aprovado. Vou precisar que você não o use." Claramente, isso foi a coisa errada a dizer, e a Karen ia garantir que eu soubesse disso. A mulher zombou e disse: "Bem, no site dizia que era aprovado pela guarda costeira." Tentando não irritá-la ainda mais, mas sem ceder no ponto, digo: "Senhora, lamento se o site de onde você pediu isso a enganou, mas está escrito aqui que não é." E aponto para o rótulo claramente exibido na lateral. Sem nem olhar para o rótulo, a Karen continua falando comigo dizendo: "Bem, no site dizia que eu podia levar para a praia e que não viraria. Se posso levar para a maldita praia, por que não posso usar aqui, hein?" Foi quando eu disse: "Senhora, você pode levar para a praia se quiser, mas não posso permitir que use aqui. É contra as regras." E foi quando o marido da Karen, sentindo-se superado e querendo provar que é tão arrogante quanto a Karen, entra na conversa. O cara vai até a borda da piscina, tentando me intimidar ao se inclinar sobre mim, e diz com raiva entre dentes: "Onde está escrita essa regra, hein? Onde está afixada? Como vamos saber que é uma regra aqui se não está afixada em lugar nenhum?" Nesse momento, estou completamente alheio à tentativa de intimidação desse homem, já que estou mais preso à ignorância dele. Veja, o que ele e sua esposa claramente não viram, ou talvez ignoraram, foram as meia dúzia de placas declarando exatamente essa regra que ele passou, desde que entrou na instalação. Aqui está no portão da piscina infantil, aqui está na parede da lanchonete, as duas na entrada e saída dos banheiros e, a mais gritante de todas, aqui está colada no balcão bem ao lado dos preços de admissão. Em vez de chamá-lo de idiota diretamente, tentei manter a civilidade para ainda ter um emprego no final do dia, e simplesmente disse: "Senhor, há várias placas afixadas pela instalação declarando essa regra. Estou apenas aplicando-a." Mais uma vez, isso claramente não foi a coisa certa a dizer, pois o cara infla o peito e começa a falar novamente. Fui e voltei com os dois algumas vezes antes que começassem a me xingar, e foi quando bati o pé e disse: "Ok, fui bastante civil com isso, mas não vou tolerar que me xinguem. Essa é a regra, e vocês vão segui-la. Por favor, tire seu bebê do flutuador e retire-o da água, ou terei que pedir gentilmente que saiam." E com isso me virei e fui embora. Voltei para o escritório do salva-vidas, puxei minha cadeira para o deck e a coloquei em um local com sombra que tinha vista para a piscina principal e a piscina infantil, para poder ficar de olho neles. Eles guardaram o flutuador e o resto de suas coisas e se sentaram em um par de cadeiras no deck, conversando entre si. Cerca de 15 minutos depois, quando meus salva-vidas de plantão trocaram de posição, o guarda que desceu para o intervalo passou pela piscina infantil para fazer uma rápida verificação e depois veio até mim com um sorriso no rosto. Eles dizem: "Eles estão reclamando de você lá e querem que você seja demitido, mas eu disse a eles que você é o gerente pela próxima hora ou mais." Então eles apenas ficaram sentados nas cadeiras, e a cada 15 minutos um dos meus guardas passava e vinha me relatar que eles ainda estavam falando mal de mim, e tudo que eu podia fazer era sentar lá e rir para mim mesmo que as pessoas poderiam ser tão mesquinhas. Quando finalmente se levantaram para ir embora, passaram por mim sentado ao lado. O marido olhou para mim e então levantou o flutuador. Ele o balançou para mim e disse: "Tchau, Karen. Tenha um bom dia, Karen." Ao que eu, extremamente divertido que esse par arrogante achava que eu era a Karen nessa situação, apenas levantei minha garrafa de água e acenei de volta dizendo: "Apenas fazendo meu trabalho, senhor. Olha, eu posso entender como o casal pensou que o OP era a Karen nisso, já que é apenas 30 centímetros de água. E qual é o mal, certo? Mas regras são regras. Se acontecesse um acidente e o flutuador não fosse certificado, isso seria um grande processo esperando para acontecer. E eu, pessoalmente, não acho que alguém está sendo uma Karen quando está tentando proteger o próprio rabo no trabalho e da empresa." Pessoal, me digam o que acham. E isso, meus amigos, nos leva ao fim de mais um episódio de Pessoas Arrogantes. Pessoal, espero que tenham gostado das histórias de hoje. Se gostaram, deem um joinha. E se não estão inscritos, considerem se inscrever para não perderem essas histórias malucas. E se perderam o último episódio no canal, é um R. Eu não trabalho aqui, senhora. Onde Karens acham que pessoas com deficiência foram colocadas na Terra para servi-las. É um episódio tão louco, então confiram se ainda não viram.